Se tem uma situação que demonstra a desfuncionalidade desse governo, da própria democracia, entre aspas, brasileira, é essa situação de derrubada da desoneração da Folha. Que é Leandro Ruschel, falando diretamente de Miami, para comentar mais essa ação indevida do Supremo intervindo no Congresso. Essa intervenção do Supremo no Congresso, a pedido do governo para acabar com a desoneração da Folha, reúne tudo o que há de pior no cenário político-econômico brasileiro. Menos de impostos, instrumentalização do judiciário e fim da independência dos poderes. O que aconteceu? Vamos fazer aí uma revisão. A desoneração da Folha foi uma das poucas medidas acertadas durante o governo Dilma, lá em 2011, que substituiu a contribuição patronal de 20%, para a Previdência, sobre o salário de cada trabalhador, para um percentual em cima da receita, de 1 a 4,5%. No final das contas, diminuindo o custo dessas empresas para contratar novas pessoas, para incentivar justamente a contratação. O programa seria encerrado aí em 2023, mas o Congresso aprovou uma nova lei que estendeu as medidas até 2027 para 17 setores da economia, além de expandir essa medida para prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes, reduzindo, então, o recolhimento de 20% para 8%. As pequenas cidades brasileiras, ou as cidades brasileiras em geral, passam por grave crise fiscal, Mas aí o papo é outro. Talvez dá até para discutir essa questão dos municípios. Mas no caso da diminuição do custo para certos setores da economia, é uma medida muito positiva, tanto para os trabalhadores, quanto para as empresas, quanto para a economia brasileira. Lula vetou a lei, mas o Congresso derrubou o veto. O governo, então, não respeitando essa prerrogativa do Congresso de fazer leis, vejam só, e de derrubar vetos, instituiu uma medida provisória com a mesma decisão, o que é algo patentemente ilegal. Depois de idas e vindas, o Pacheco anunciou em fevereiro uma negociação com o governo, em que essa MP que o governo tinha enviado seria modificada e uma nova proposta seria avaliada por um projeto de lei e não por medida provisória. Só que na semana passada, desrespeitando o acordo político, o governo foi até o Supremo para derrubar a lei através de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, alegando que não havia indicação de receita para fazer frente a essa perda de arrecadação. Só que é um problema, A Constituição brasileira veda a criação de novas despesas sem indicar receitas, mas não é o caso aí porque a gente tem essa medida em vigência há mais de 10 anos. Então não está se criando uma nova despesa. Essa já é uma despesa, uma perda de arrecadação estabelecida. E por conta disso, isso caiu nas mãos do ex-advogado do Lula, o Zanin, que suspendeu trechos da lei a pedido de Lula diretamente. A manobra foi, obviamente, escandalosa. Nos dias anteriores, Lula se reuniu com alguns ministros na casa de Gilmar Mendes, incluindo aí o seu ex-advogado, o Zanin, indicado por ele ao Supremo, o Flávio Dino, o próprio Gilmar Mendes, o dono da casa, e também o advogado-geral da União, o Jorge Messias, quem entrou aí com ação para derrubar a lei. Lembra? O Messias era o Bessias lá da Dilma, que hoje é o AGU. Esses ministros que estavam no jantar foram os primeiros a votar junto com o relator Zanin na ação, com exceção de Alexandre de Moraes, que ainda não votou nesse processo. Agora, o Fux pediu vistas e interrompeu o julgamento. Enquanto isso, a liminar do Zanin está valendo. O Merval Pereira, da Globo, que infelizmente tem feito um trabalho de passar pano para esse governo, como a emissora, a gente chega a chamar a Globo News de Lula News, fez uma matéria finalmente interessante, criticando a ação, que ele chamou de jogo combinado. E ali o Merval Pereira explica o seguinte: houve uma manobra, no mínimo questionável, para que a ação caísse nas mãos de Zanin. A ação foi distribuída para o ministro, pois ele era o relator de uma outra ação de inconstitucionalidade, que foi proposta pelo Novo, a 7587, mas que já havia perdido objeto, com base na aprovação dessa lei e com a queda daquela MP. Para manter essa relação com essa lei do Novo, o seu Messias pediu para confirmar a constitucionalidade do que já está em vigor, o que não faz muito sentido a não ser com esse propósito. Coloca aí o Merval Pereira. A própria AGU reconheceu que a DI 7587 perdeu objeto em relação à reoneração. E para
forçar essa prevenção, ele inseriu uma nova ADI, um pedido de declaração de constitucionalidade, justamente daquelas disposições da MP que ainda estão em vigor. O correto, coloca aí Merval Pereira, seria a ação ter ido à livre distribuição, por sorteio, entre os 10 membros da Corte, atendendo ao princípio do juízo natural.